Nós estamos aqui com uma enquete hoje, desde manhã, perguntando a respeito do preço dos chamados carros populares. Subiram 45% nos últimos 3 anos, está tudo acima da inflação. Ana Perecer, o que é que o nosso público tem acompanhado, está opinando a respeito disso? Diminuir imposto vai diminuir também o preço do carro? Exatamente, as pessoas estão aqui participando e olha, muita gente, a gente agradece demais, porque olha, o nosso WhatsApp tá bombando, Heródoto Barbeiro, 11 943 805 100, muitas participações, também no nosso canal do YouTube, youtube.com/@novamanhã, você pode assistir Heródoto Barbeiro ao vivo, tá elegantérrimo com um blazer azul hoje, né, bem chique, e também você participa... Azul zebra. Azul zebra, esse? E também através do nosso canal do Twitter, é o @novamanhãnoar. Bom, 74% concordam sim, acho que reduzir os impostos pode baratear o preço do carro. Agora, 25% não acredita nisso não, viu? E olha, o professor Antônio Jorge Martins, que é coordenador dos cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, aqui conosco. Professor, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a você e a sua equipe. Um prazer estar muito grande aqui com vocês. Professor, o pessoal está animado achando que se diminuir o imposto do carro, as montadoras vão vender mais barato para o público final. Será que isso vai acontecer? Na realidade, de uma forma geral, eu diria que torna-se a única possibilidade de nós termos uma redução de preços no curto prazo dos veículos nacionais. Por que disso daí, né? Porque na prática, hoje em dia, os carros estão muito diferentes daquilo que já tivemos no passado, né? Os denominados carros populares, e até alteramos o nome, né? Hoje são os carros de entrada, que de uma forma geral possuem muito mais equipamentos, muito mais acessórios, inclusive itens de segurança que no passado não existiam, né? Ao longo dos últimos anos, tivemos uma elevação muito forte por parte de toda a série de componentes, de itens que compõem os veículos, né, nacionais e importados. Isso fez com que houvesse uma elevação muito grande desses veículos. E o poder de compra da sociedade não acompanhou essa elevação de custos. Então, existe um gap muito grande nessa direção, o que, de uma forma geral, favorece uma possível redução de preços. Então, eu diria que a eliminação de itens torna-se impraticável hoje para as montadoras. Eu diria que a única possibilidade que nós teríamos de redução de preços seria através de redução de impostos, certo? Isso, de uma forma geral, pode gerar problemas políticos que, na medida que um setor se beneficia desse tipo de medida, outros setores, com certeza, irão atrás desse mesmo benefício, né? Professor, existe barreira para a importação de automóveis, de veículos de outros países? Existe uma certa barreira, sim, tá certo? Não resta dúvida, até no sentido de favorecer a produção nacional, tá certo? Então, os impostos, de uma forma geral, são mais elevados para a importação de veículos. Em determinados segmentos, tá certo? Por exemplo, carros elétricos, de uma forma geral, existe até benefícios de impostos, tá? No sentido exatamente de agregar tecnologia, diria assim, no consumo nacional, né? Mas isso é uma exceção. De uma forma geral, você não tem benefícios ou privilégios para que exatamente importe veículos, o que de uma forma geral poderia penalizar a produção nacional. Perfeito. Agora, não haveria um jeito de aumentar a concorrência? Ou nós temos... Veja bem, tá? Algumas montadoras fecharam no Brasil, salvo engano, e foram embora. É verdade? Com isso, a concorrência suponho que diminuiu. Isso também não ajuda, porque o estudo que eu tenho aqui está dizendo o seguinte, um estudo nos Estados Unidos diz que essa alta se deve principalmente à crescente margem de lucro das concessionárias. Haveria um privilégio para as concessionárias que recebem os carros das fábricas. Na prática, isso se deu não somente nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, Heródoto. O que aconteceu? Na época exatamente da pandemia, né, a impossibilidade da sociedade mundial usufruir de outras coisas, na medida em que realmente houve uma possibilidade de você se beneficiar
assim, de algo que atenda de forma significativa o consumo, né? Então a sociedade se voltou para esses itens. Então, na medida que deixaram de viajar, por exemplo, né, se voltaram para outra coisa que substituísse a viagem e, com isso, de uma forma geral, privilegiaram a aquisição de veículos. Isso se deu nos Estados Unidos, se deu na Europa e até aqui no Brasil, tá certo? Então, na prática, não existe preços tabelados. Existe, sim, exatamente uma concorrência por parte, exatamente, seja de marcas. Nós somos um dos países que possui o maior número de marcas de produtos automotivos, tá certo? Somos um dos principais países do mundo em nível de marcas automotivas. Então, de uma forma geral, acho que o que a sociedade como um todo pode exatamente atuar é no sentido exatamente de fazer maior concorrência em termos na hora de comprar seus veículos, que existem muitas concessionárias espalhadas. Então, da mesma forma que algumas estão bem, outras não estão assim tão, de uma forma geral, estão até com um nível de endividamento elevado. Isso facilita a negociação da compra de determinados itens, como em qualquer outro que de uma forma geral se vê aí no dia a dia nosso de consumo, né? Professor Antônio Jorge Martins, por que os carros populares sumiram do mercado? As pessoas não querem comprar, querem coisa mais sofisticada. As montadoras acham que não compensa, que isso é coisa do passado. Qual é o nó que tem aí? Perfeito. No passado, né, os carros populares não tinham tantos itens, né, assim, de conectividade como hoje em dia possuem. E também não existiam, tá certo, os itens de segurança que hoje uma série de carros possuem. Isso onerou de forma significativa, né, assim, os preços dos veículos, fazendo com que, de uma forma geral, houvesse esse gap em relação ao poder de compra da sociedade. Fica muito difícil hoje eles reduzirem os itens, até porque hoje a sociedade faz questão exatamente de usufruir desses itens, né? Eles não se interessam muitas vezes em adquirir um carro que não tenha um certo nível de conectividade, né? Só para a gente ter uma comparação, né? As marcas premium existentes no mundo e aqui no Brasil, né? De uma forma geral, os seus veículos assim top possuem um elevado grau de conectividade, tá certo? Eu diria até que o mundo hoje caminha para o carro autônomo, eu diria assim, que é o top do top da conectividade. E esse carro tende a ter um preço extremamente elevado, tá certo? Eu diria até que, até para fazer uma comparação até com o tema que estava sendo abordado anteriormente, né, os carros passam a ser, de uma forma geral, até celular sobre rodas. Nós teremos até 3 grandes ambientes, né? A casa, o ambiente de trabalho, exatamente o carro, um ambiente exatamente de estar e de usufruir das coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. Pois é, mas antigamente havia também o chamado carro básico, né? O peladão. Era mais barato. Aí, na medida que você ia colocando mais opções, ele ia ficando mais caro. Mas você tinha o carro barato. Hoje, a impressão que eu tenho, como leigo, é que não tem mais esse carro barato, vocês peladão aí. Não tem, não tem. E veja bem, tá, por outro lado, um outro item que agrega esse tipo de ponto de vista, tá, Heródoto, é o fato de que hoje, no mundo, né, as montadoras precisam exatamente investir de forma significativa até para fazer frente à evolução tecnológica, né? Qualquer produto, né, bem de consumo, né, vamos ver televisores, notebooks, tudo mais, eles evoluem e o carro passa a caminhar na mesma vertente, tá certo? Cada vez mais com a evolução tecnológica. E para fazer frente a isso, diria assim que todas as montadoras precisam investir. Em níveis mundiais, a concorrência está muito mais elevada, não resta dúvida, tá? E com essa necessidade de investimentos, faz com que, de uma forma geral, elas priorizem carros com maior conteúdo tecnológico. Aquilo que existia no passado, né, outro ponto, né, as montadoras priorizavam muito volume de produção. Isso deixou de acontecer, não somente no Brasil, como no mundo inteiro. Eu diria que muitas marcas, até nos Estados Unidos, por exemplo, né, para você adquirir um carro, você demora 6 meses, 10 meses na lista de espera. Isso tende a acontecer cada vez mais, tá certo? No Brasil não está acontecendo, porque, apesar de já teve, né, você só comprava quando você encomendava o veículo, logo depois, vamos supor, da pandemia, né? Mas hoje em dia isso deixou de acontecer por conta exatamente do poder de consumo da sociedade. Então, isso, de uma forma geral, desfavorece o carro, aquele carro assim, que não tinha conforto e que não tinha os itens de segurança, que hoje em dia são muito fortes e nos veículos como um todo. De fato. Muito obrigado aqui ao coordenador de curso automotivo da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, Antônio Jorge Martins. Um abraço, obrigado.
Muito obrigado, Heródoto, a você e a sua equipe. Um bom dia, uma boa semana. Eu agradeço aí a possibilidade de estar aí com vocês. Um abraço.